Mas vamos, fecha os teus olhos. O Espírito Santo, sopra o teu vento de direção. Sopra o teu vento de unção, de poder. Pai, o Senhor tem coisas para realizar, mas o Senhor quer realizar através dos corações que se rendem e que se disponibilizam a Ti, Pai. Senhor, encontre liberdade. Senhor, vem tocar. Senhor, nós precisamos de Ti. Precisamos do revestimento, da unção do Teu Espírito, que nos ensina, que dá direção e nos ministra, Senhor. Pai, Tua palavra diz, Paulo disse, pelo Espírito, que o Teu reino é manifesto com poder, Senhor. Não com meras palavras de sabedoria humana, mas no Espírito e poder, Pai. Para que a fé de cada um esteja estabelecida no Teu poder, Pai, no poder santo das Tuas palavras. Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Espírito Santo. Move o Teu poder na minha vida e através da minha vida. Me abençoe e abençoa cada um. Porque se o Senhor derramar sobre mim, eles vão ser tocados, eles vão receber, eles vão entender, e eles vão querer muito mais do que eles querem hoje. Eles vão ter sede e fome muito mais do que tem hoje, Senhor. Pai, que nós exerçamos o Teu mandato aqui na terra para falar realmente debaixo do Teu querer efetuar, na Tua direção, Senhor. Anula os sofismas, anula as fortalezas do inimigo, Senhor. Faz deste lugar o Teu arraial e faz confusão no arraial do inimigo, Senhor. Porque o Senhor sabe que está nas trevas, mas contigo mora a luz. E o Senhor é luz e em Ti não há trevas nenhuma. Senhor, levanta a luz do Teu rosto agora. Pai, faz o que o Senhor tem determinado para fazer. Mas nós queremos continuar vendo os Teus sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Porque o Senhor faz isso. E o Senhor tem feito, mas faz muito mais, Senhor. Aleluia. Amém, amados? Glória a Deus. Deus é bom. Vocês estão mais despertos agora. Aleluia. E eu quero falar algo que Deus tem já ventilado no meu espírito para falar. E hoje veio com muita veemência no meu coração. Com certeza, que é sobre mudança de tempos. Você sabia, eu tenho certeza que muitos sabem, que Deus muda os tempos? Mas como? Deus muda os tempos? Deus muda os tempos. Agora entenda que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Paulo diz lá em 1 Coríntios 2,14, que elas não se discernem naturalmente, pelo nosso entendimento, pelo entendimento do próprio homem, é pelo Espírito. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu rogo a Deus para que você entenda o que está acontecendo, os sinais, e tantas coisas que estão se sucedendo à nossa volta, mas muitos aqui não percebem. E o meu objetivo, o objetivo muito mais de Deus, é que você perceba o que está acontecendo. Por isso essa mensagem. Mudança de tempos. Abra sua Bíblia lá em Daniel capítulo 2, 21, mas a primeira parte do versículo só. Que é a parte A, né? Podemos dizer. É ele Deus, que Daniel está falando, quem muda o tempo e as estações. Aí depois vem, ele remove os reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Mas essa primeira parte que é importante, ele muda os tempos. Na minha tradução, tá, ele muda os tempos, que eu prefiro. Amém? Eu prefiro essa.
Ele é quem muda os tempos e as horas. Aí está estações. Ele muda até as horas. Eu prefiro a minha tradução. Tem umas traduções por aí que é complicado um pouco. Mas a minha não é complicada. Eu creio que muitas aí não são. Mas, glória a Deus. Você entendeu. Interessante, né? Ele muda os tempos. Como que acontece isso? Eu vou te dizer algumas coisas na própria palavra de Deus. Em alguns fatos, alguns acontecimentos aqui, que está muito claro que houveram mudança de tempos. E nós estamos nos aproximando de uma grande mudança de tempo. Aleluia. Uma delas que eu quero te dizer, está lá no livro de Josué, capítulo 10, versículos 12 e 13, não precisa ir lá, depois você olha com calma, só para você não perder o fio da meada. Ali houve uma guerra, houve uma batalha, e Josué, junto com o exército de Israel, estava conquistando a terra. Só que aconteceu uma coisa, 5 reis se ajuntaram, porque viram o que o exército de Israel estava fazendo com algumas nações, porque já tinham 2 nações, que eles tinham derrotado, assolado, que era Ai e Jericó. E aí o que aconteceu? Existia um povo chamado povo de Gibeon, gibeonitas, que tinham feito uma aliança com Josué. E Josué, por força dessa aliança, ia ter que defender Gibeon. E então, o rei de Jerusalém ainda não era de Israel, eles ainda estavam no processo de conquista. Ele se ajuntou com mais 4 reis, e se tornaram 5 reis, que iam sitiar Gibeon. Eles sabiam que Israel, por força dessa aliança, ia ter que ajudar Gibeon. E aí, como eles estavam em 5 reis, a pretensão e o objetivo deles era destruir Israel também. E começou uma grande batalha, uma grande guerra. E o que aconteceu? Essa guerra começou a se prolongar naquele dia, e chegou um momento que Josué viu que se eles não conseguissem fazer com que alguma coisa acontecesse, eles poderiam perder a guerra, porque o dia já ia declinando. E com certeza eles poderiam perder a guerra. E se eles perdem aquela guerra? Consequentemente, Israel não conquistaria a terra prometida. Porque eles iam sofrer uma grande derrota. E o que Josué fez? Evidentemente ele pensou, algo precisa acontecer aqui. O sol precisa parar. De fato parou o sol no meio do dia, mas não foi a terra, você pode estar pensando, foi o sol. Não sei se você sabe, eu creio que muitos sabem aqui. O sol, ele se move numa velocidade na Via Láctea de 777 mil quilômetros por hora. Para pensar um pouco nisso. Que velocidade é essa? 777 mil quilômetros por hora, se você for verificar, é isso mesmo. E o sol parou. Parou lá no meio da Via Láctea, e ele ficou parado o dia inteiro. E isso foi possível com que Josué, com o exército de Israel, vencesse a guerra, aleluia. Mas o que aquilo estava determinando? Pensa junto comigo. Conquista. Sempre quando se dá uma mudança de tempo, significa que nós vamos conquistar. E Israel, por causa daquele milagre, por causa aquele grande sinal, Israel conquistou a terra. Porque dali para frente, eles foram conquistando as nações ali da terra prometida, as cidades, eles foram avançando, eles foram se propagando com aquele exército, e eles foram conquistando todas as regiões. Não houve mais impedimento, e aquela foi a grande virada. Aquele foi o sinal da mudança de tempo, porque o sol parou,
E isso está posto até o dia de hoje. Por quê? Se você, a própria NASA, outro dia aí, um tempo atrás, foram verificar pelo próprio computador, um relógio atômico, que faltava um dia. Na contagem do tempo, faltava um dia. Só que tinha um crente lá dentro. E ele mostrou na Bíblia que o sol tinha parado naquele determinado dia. Então ali, amados, marcou uma mudança de época, marcou uma mudança de tempo. Israel conquistou. Uma outra passagem foi quando o povo de Israel estava no Egito, e houve um sinal que Deus determinou, mandou determinar, que cada família matasse um cordeiro sem mácula, sem defeito, todo branco, sem nenhuma ruga, de 1 ano, cada família fizesse isso. E aquele sangue que fosse extraído do cordeiro teria que se passar nos umbrais das portas dos israelitas, das famílias israelitas. Agora, ele disse assim, olha, cada família vai matar um cordeiro de 1 ano, tal, assim como eu falei. Agora, veja bem uma coisa. Foi um tempo preciso de Deus para que as 700.000 famílias dos israelitas que estavam dentro do Egito pudessem ter exatamente 700.000 cordeiros. Do mesmo jeito, de 1 ano, sem mancha nenhuma, sem defeito, apontando para Cristo, a gente sabe disso, para que eles pudessem marcar os umbrais das suas portas, para que o espírito de morte não entrasse lá. E o que estava marcando? Deus estava mudando o tempo do povo. E aquilo sinalizava para uma grande conquista, que seria a conquista da própria terra prometida, amém? Amém. Então abra lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 2. Conforme nós vamos avançando aqui, eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai começar a inserir isso no seu coração, para que você discirna o tempo que você está vivendo. Nós estamos vivendo um tempo ímpar. Há algo grandioso. Por que eu estou dizendo isso? Porque há um clamor no Brasil, e há um clamor não só no Brasil, como em muitas nações, para a mudança de tempo. Êxodo capítulo 12, versículo 2. Ok, eu creio que já está lá. Olha o que Deus diz para Moisés e Arão. Este mês será para vós o primeiro mês. O primeiro mês do ano. Eles estavam vivendo um tempo lá no Egito, que não era o primeiro mês do ano. Era um outro tempo que eles estavam vivendo lá. Como ia haver uma mudança, Deus fala assim, agora esse mês vai ser o primeiro mês para vocês. Como se ele estivesse dizendo, eu estou mudando o vosso tempo. Porque vocês vão conquistar. Isso vai ser um sinal de conquista. O tempo que vocês vão começar a viver vai ser o tempo da conquista. E a gente sabe que lá na frente, depois que eles saíram, eles foram lá para o Monte Sinai, e ali Deus introduziu a lei. Ia começar um tempo chamado tempo da lei. E consequentemente, como eu falei aqui, eu vou repetir, ia ser um tempo de conquista. Da própria terra prometida, que Deus já havia prometido anos atrás. Desde Abraão. Desde a descendência de Sem, Deus havia prometido uma terra próspera e deleitosa para o povo de Israel. Eu quero dizer o seguinte, amado, se você começar a entender isso, você vai começar a perceber, espiritualmente falando, que nós estamos nos aproximando de um tempo, de uma grande conquista de coisas boas que Deus preparou para este tempo. Sobretudo a unção, sobretudo o avivamento, sobretudo os sinais, prodígios, maravilhas e milagres, porque se nós somos o ministério apostólico, os sinais de apostolado têm que acontecer no nosso meio, a começar no nosso meio, que Paulo falou, sinais, prodígios, maravilhas e milagres. E vocês estão vendo os milagres que Deus já está fazendo, amém, amado? Eu não preciso ficar repetindo isso.
Deus está eliminando câncer, caroços, nódulos e tantas coisas. Nós temos até um testemunho hoje aqui, daqui a pouco. Então estava havendo uma mudança. Deus estava estabelecendo um novo calendário para o povo. Olha, Moisés, agora vai ser o primeiro mês, tá bom? Começa o primeiro mês, começa uma nova época, começa um tempo diferente. Não vai ser mais o tempo do Egito, vai ser o tempo para o povo de Israel. Aleluia! Uma outra coisa. Quando Jesus veio, os reis magos do Oriente entenderam, já antes, que haveria um sinal. E quando aconteceu o sinal, eles discerniram que era o sinal do Messias. Era o sinal do rei dos judeus. E eles foram acompanhando o sinal, mas eles entenderam que tinha que passar primeiro em Jerusalém para procurar lá o rei Herodes, para saber do sinal sobre o rei dos judeus que havia nascido. E isso está em Mateus capítulo 2, versículo 4. Aleluia. E reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo, porque Herodes ficou alarmado. Se você for ver o versículo antes, ele ficou alarmado e convocou os sacerdotes e os escribas para saber, porque eles disseram, olha, o rei dos judeus. E ele pensou, vou perder a minha boquinha, eu vou perder o meu reinado, então eu preciso saber dos tempos. Mas os próprios sacerdotes e os escribas, eles não puderam dizer. Por que eles não puderam dizer? Porque eles estavam corrompidos. A mente deles estava corrompida. Coração corrompido. Você sabe muito bem que havia até uma conveniência entre os sacerdotes com os mercadores do templo, desde lá daquela época, ou até antes daquela época. Que tudo aquilo que eles vendessem, eles tinham que dar uma parte para os sacerdotes, que deixavam eles venderem o produto do sacrifício lá no templo. Então, como eles estavam na carne, com a mente corrompida, eles jamais poderiam discernir aquele tempo que estava acontecendo. Mas é interessante que os magos, os reis, eles discerniram. Porque eles estavam mais no espírito do que aqueles homens. Amados, faz assim na sua cabeça. Diga comigo, eu preciso ter a mente do espírito. Eu nasci de novo. Pelo espírito. E pela palavra. Então, eu posso ter esse discernimento para entender que tempo eu estou vivendo. Aleluia. E que tempo seria aquele, com a vinda de Jesus? Tempo do Messias. Tempo messiânico. Porque o Messias estava chegando. O Messias já tinha nascido. E ia começar um novo tempo. Tanto é que a contagem de anos ia mudar. Ia começar um novo tempo a partir do nascimento do Messias, amados. Olha só como isso é claro para nós. Então começou um novo tempo. Tempo do Messias. Tempo messiânico. E aí Jesus veio mesmo, fez toda a obra, foi até o Calvário, morreu por nós, ressuscitou o terceiro dia, ficou ainda na terra 40 dias ministrando aqueles homens, falando do que respeita o reino de Deus, e depois ele foi assunto aos céus. E uma coisa muito tremenda, ele falou também que ia haver uma mudança de tempo. João 16, ele diz assim, não abre ainda, depois você abre, que eu vou falar outros versículos depois. De João 16. João 16, 12, ele diz assim, olha, tem muita coisa para dizer para vocês. Mas vocês não vão poder suportar. Mas, quando vier o Espírito Santo, ele vai vos guiar em toda a verdade, e ele falará de mim, e então ele vai poder revelar, vai poder falar para vocês, o que agora eu não posso falar.
Não tem jeito, porque vocês não têm o Espírito Santo ainda dentro de vocês. Vocês não vão entender e não vão poder suportar a minha mensagem. Vocês vão achar loucura. Vocês poderão até se desviar, mas vão receber o Espírito Santo. Quando ele vier, ele vai falar ao meu respeito, ele não vai falar a respeito dele mesmo. Porque ele vai receber do que é meu. Jesus estava se referindo a uma mudança de tempo. Ali era a época messiânica, mas ia vir a tempo da dispensação do Espírito Santo. Vai mudar o tempo de messiânico para o tempo do Espírito Santo, para o tempo da dispensação do Espírito Santo. E ali em João 16, 22 e 23, ele fala algo tremendo, amados. Vamos lá, agora você pode ir. João, aleluia, sopra neste lugar, Espírito Santo, sopra, para que eles entendam o que o Senhor está para fazer, meu Deus. Mas, amados, tem uma coisa muito importante. Tá, diz aqui no versículo 23 de João 16... Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo que tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos dará. Ok, ele está falando, vai ter uma diferença do que vocês estão vivendo hoje, vai ser diferente. E no versículo 26 e 27, aqui está o elan da coisa. Naquele dia pedireis em meu nome, não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Ele falou, ele está dizendo assim, eu não vou precisar mais rogar por vocês. Mas como que está dizendo, pastor? É Jesus que está dizendo, e é isso mesmo. E no 27, não, o próprio Pai vos ama, visto que vós me amaste, e crestes que vim de Deus. Ele está dizendo assim, olha, o que eu tenho, está vendo essa intimidade que eu tenho com o Pai? Que eu peço para Ele, acontece? Porque eu o busco, eu tenho essa ligação, Ele está comigo. Agora, quando eu enviar o Espírito Santo, eu vou subir aos céus para poder enviar o Espírito Santo. Quando eu subir ao céu e enviar o Espírito Santo, vai estar a mesma coisa, como se fosse eu. Vocês vão ter a mesma intimidade que eu. Vocês vão pedir e falar com o Pai da mesma forma que eu falo. E Ele vai conceder para vocês. Vocês vão poder pedir direto para Ele, não mais para mim. Lógico que a gente ora em nome de Jesus, mas você não está pedindo direto a Jesus, porque você tem Cristo em você. Então você vai ter, está falando para os discípulos, a mesma coisa. Como se ele estivesse falando a mesma prerrogativa, a mesma unção, os mesmos dons. Vocês vão estar lá junto com ele também. Vocês vão poder conversar como eu converso. Ele está falando, vai haver uma mudança de tempo. Vai vir o Espírito Santo e vai marcar uma nova época na vida de vocês. Aleluia. Aleluia. De fato, houveram sinais quando veio o Espírito Santo. Por isso que a gente precisa estar atento até os sinais físicos do que está acontecendo em nossa volta, do que está acontecendo na nação onde você está vivendo, as coisas que estão flutuando por aí, as notícias, os fatos. E nós precisamos conectar com o espiritual, com o próprio poder da palavra que está em você. Porque se você for desatento, muitas coisas, você vai deixar de viver, porque você não vai entrar no tempo que vai mudar no que Deus está falando. Amém, amados? E o que aconteceu lá? Atos capítulo 2... Não acabou ainda, espera um pouquinho. Aleluia. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Espera um pouquinho. Deus é tão preciso
que eles não imaginavam que o Espírito Santo viria, um novo tempo viria, num dia de uma festa. Então a própria festa de Pentecostes, que é uma festa judaica, amém? Marcariam a mudança do tempo. Mas que tempo? Que mudança de tempo é essa que o senhor está falando? É o seguinte, ali terminaria a lei, e a partir do dia de Pentecostes, começaria a graça. Começaria um novo tempo, eles iam ser conduzidos pelo Espírito Santo, eles iam ser conduzidos pelo amor de Deus que estaria latente na vida deles, porque o Espírito Santo estaria dentro deles, ia mudar o tempo naquele dia, amado. E o sinal que Deus deu foi o próprio dia de uma festa. E Pentecostes é a festa da colheita em Israel, dos judeus. Olha como Deus é tremendo, olha. É o dia da comemoração da colheita. Então é o seguinte, a partir desse dia vai começar uma colheita de almas na terra. E vocês vão sair do tempo da lei e vão entrar no tempo da graça. Mas você pode dizer assim, mas o tempo da graça não começou quando Jesus começou a pregar o evangelho? Ali ele estava dizendo que ia vir. Arrependei-vos, porque está próximo de vós o reino de Deus. Ele não disse que já tinha chegado. Ele disse que estava próximo. Próximo porque ele já estava dizendo a respeito do Espírito Santo que haveria de vir depois de toda a obra que ele fizesse na terra. Aleluia! Eu quero dizer uma outra coisa com relação a fatos que aconteceram na humanidade e que marcaram um novo tempo. Por exemplo, o avivamento da Rua Azusa. Ok. Foi em 1906. E quais os sinais que houveram na época? Quando eles entraram em 1900, começou a haver uma revolução industrial nos Estados Unidos e no mundo. E se você for pesquisar, você vai ver que o que eu estou falando é uma coisa certa. Então, tudo aquilo que estava acontecendo naquela época estava marcando um novo tempo. Revolução industrial. Havia muitas coisas que estavam acontecendo no próprio Estados Unidos, por exemplo. Os próprios negros, eles não podiam entrar nas próprias igrejas evangélicas. Não sei se você sabia disso. Mas quando entrou o ano de 1900, que estava entrando no século 20, o século 20 começou no ano de 1900, amém? Você sabe disso. E começaram a acontecer então algumas coisas. Começou a haver uma euforia econômica na nação. Começaram a acontecer coisas diferentes. Então todos aqueles sinais estavam apontando para algo que Deus ia fazer. Ia haver uma mudança de tempo, amém? Interessante que, por exemplo, o próprio avivamento da Rua Azusa começou com um negro, um pastor negro chamado William Seymour. William Seymour que começou a orar para que houvesse o avivamento, para que houvesse algo novo. E ele orava dia e noite, e de repente um povo começou a se reunir com ele. E nessa busca incessante, chegou um dia marcante, em 1906, que veio o poder do avivamento sobre eles, e ali começou a marcar um novo tempo. Que tempo? O tempo do pentecostalismo. O pentecostalismo nasceu em 1906 com o avivamento da Rua Azusa. E o que aconteceu a partir de então? Começou a se propagar algo poderoso na terra, amados. Ali houve uma revolução espiritual, havia uma revolução industrial no plano físico, mas no plano espiritual havia uma revolução espiritual. Então pessoas começaram a ser cheias do Espírito Santo, batizadas no Espírito Santo, os milagres começaram a acontecer, pessoas começaram a correr para lá, de repente isso começou a se propagar de tal forma que muitas pessoas de muitas nações começaram a correr para lá. E entenderam que estava acontecendo um novo tempo. Algo tinha acontecido, uma mudança tinha acontecido. E realmente aconteceu uma grande mudança. Eu posso dizer uma coisa, nós somos oriundos.
do avivamento da Rua Azusa. Todas as igrejas que vieram a se abrir no Brasil foram oriundas do avivamento da Rua Azusa. Foi uma época tão marcante que marcou o mundo inteiro. O que aconteceu lá marcou o mundo inteiro, amados. Tanto é que começou a se levantar igrejas. Começou a haver uma corrida para a Rua Azusa. Pessoas que nem estavam lá dentro ainda daquele lugar, no caminho já eram batizadas no Espírito Santo, já haviam curas, já haviam milagres, antes delas chegarem lá. Aleluia! Grande foi o poder de Deus, e de fato foi uma mudança de tempo. Agora, William Seymour, antes dele morrer, ele lançou uma palavra profética. Por isso que nós temos que discernir as coisas. Temos que investigar pelo Espírito, para sabermos precisamente em que época nós estamos vivendo e o que Deus está para fazer. Ele disse assim: vai acontecer um avivamento muito maior do que aconteceu aqui na Rua Azusa, daqui 100 anos. Daqui 100 anos. Pode ser um pouco depois, ou pode ser um pouco antes, mas eu creio que é agora, amém? Porque isso seria então em 2006, mas você sabe que o avivamento da Rua Azusa durou aproximadamente uns 10 anos. Foi a época mais gloriosa da terra, depois de Pentecostes, e da própria nação norte-americana. Porque a partir dali a bolsa começou a explodir. A economia norte-americana começou a crescer de uma tal forma. Como eu falei aqui, houve a Revolução Industrial. Estradas de ferro se espalharam por toda a nação norte-americana. Começou a haver um boom econômico fantástico, amados. Tudo isso porque houve realmente uma mudança de tempo. Amém? Agora, vamos trazer para os nossos dias. Ele falou que dali 100 anos aconteceria. Eu não tenho dúvida do que eu vou falar aqui agora. Isso está para acontecer a qualquer momento. Esse grande avivamento deste tempo, que vai ser muito maior, como ele profetizou, e como muitos profetizaram, muitos avivalistas e profetas profetizaram a respeito deste tempo, isso está na iminência de acontecer. Nós estamos muito próximos disso. Eu sinto no ar, se você quer saber, eu sinto isso no meu espírito, que vai ter uma virada, vai acontecer um novo tempo para nós, em nome de Jesus, amém? Agora vamos lá. Está acontecendo uma eleição aí. Eu vou dizer para você que é espiritual e cheio do Espírito Santo, presumo que você seja cheio do Espírito Santo, que você busque a Deus, que você tenha algum tipo de intimidade com Deus, amém? E que você também, de alguma maneira, possa estar sentindo o que eu estou sentindo. Essa eleição não é queda de braço. Ponha isso na sua cabeça. Isso aí não pode ser levado na carne, porque você é um cristão, que tem o Espírito de Deus em você. E que, como Jesus mesmo falou, hoje você tem a possibilidade de entender direto do Pai, em nome de Jesus, as coisas que se sucedem nas regiões celestiais, e que acabam inferindo isso na terra dos viventes. Amém, amados? Você pode ter certeza que Deus está no controle, Ele não perdeu o controle. Por isso que a cada dia você tem que dar mais o controle ainda da sua vida para Ele, para que de fato você possa falar, Deus está no controle da minha vida. Mas se você toma para você, agindo por você mesmo em muitas coisas, como é que Deus vai poder estar no controle da sua vida? Como é que você vai poder discernir os tempos e o modo de Deus fazer as coisas? É só você entregando a Ele e vivendo de fato na presença de Deus, amado. Cuidado com tanta coisa que está se falando por aí. Não é queda de braço, é algo pelo Espírito. Se há um levante, assim como eu citei alguns casos aqui na Bíblia, na mudança de tempo de algumas situações, com o próprio povo de Israel.
Você precisa entender que Deus está dando uma virada no nosso tempo. E está dando uma virada na nossa situação. O cativeiro está sendo virado. Eu quero declarar pelo Espírito na sua vida, porque o Espírito Santo está na minha vida. E eu quero te falar o seguinte: muitos vão conhecer uma prosperidade que nunca imaginaram. Mas nesse tempo que Deus está proporcionando, que você dê ponha em ordem a sua vida. Que você ponha tudo no lugar, diante de Deus. Para que quando isso chegar, você não seja pego de surpresa e que fique fora de tudo que vai acontecer, de tudo que Deus vai fazer, amém? Porque você pode ter certeza, lá na Rua Azusa, quando houve o avivamento, muitos ficaram de fora, porque estavam agindo na carne. E muitos se levantaram contra tudo aquilo que estava acontecendo, amados do céu. Como tem muitas pessoas que estão na nossa volta por aí, que estão falando contra nós, essa busca por avivamento, esse portal, isso aí não é de Deus. Como não é de Deus? Nós estamos buscando. Eu tenho buscado incessantemente, eu quero que você saiba, não para minha glória, mas para a honra, glória, louvor, exaltação do Senhor Jesus. Eu tenho clamado diante de Deus, a apóstola Nancy está aqui, ela é testemunha, que eu tenho clamado, e o que eu tenho clamado diante de Deus por 3, 4 horas seguidas orando, porque eu quero ver que isso aconteça na sua vida mesmo. E eu quero ver de fato isso acontecer, e eu tenho certeza que você quer ver isso acontecer, em nome de Jesus. Vai ser algo que você nunca viu. Eu não sei o que você entende por prosperidade, mas eu vou te dizer alguma coisa. É na área da saúde, é na área familiar. A própria palavra fala que aqueles que servem ao Senhor, diz que a própria esposa, a mãe, a mulher sábia, diz que tem os filhos em roda, em volta. E diz que eles comungam das mesmas situações, da mesma unção, do mesmo poder de Deus. Há prosperidade nessa casa, fala a palavra de Deus. As pessoas têm sonhos proféticos, as pessoas falam, compartilham das coisas de Deus entre eles, isso é fantástico. A alegria, isso é prosperidade. Pode passar por problemas, muitas vezes, nós não estamos isentos dos problemas. Não, nós passamos. Cada um aqui passa por seus momentos difíceis. Mas diz que é alegria mesmo nos momentos difíceis e complicados. Por quê? Se você está assim, andando na presença de Deus, você vai enfrentar os seus problemas com tranquilidade e com convicção que aquilo vai passar, que você vai superar, porque com o Senhor saltamos muralhas. Davi disse pelo Espírito Santo, com o Senhor passo pelo meio de um batalhão, ainda que um exército acampe-se ao meu redor, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, aleluia. Isso tudo que vem por você ser uma pessoa que anda com Deus, cheio do Espírito Santo, isso vai te treinar, vai te capacitar muito mais. Quando vier as situações lá na frente, você vai superar com tranquilidade, amados. Eu vou te dizer uma coisa, eu quero que você aprenda com isso. Você não ouve muitas notícias um pouco desconfortáveis, às vezes? Porque está cheio de notícias, nós estamos diante de uma massa de informações tão grande. Eu não estou falando só com relação a eleições, não estou falando só com relação a isso, mas em tudo. Em todas as áreas, você recebe uma massa de informações gigantesca. Como é que você trata com isso? Como é que você discerne tudo isso? O que é bom e o que não é? Pelo Espírito. Se você está andando no Espírito, você vai saber o que é bom e o que não é. Agora, quanta gente está deixando entrar lixo na sua mente e dentro da sua casa? É um tempo delicado? É um tempo delicado. Mas também vai ser um tempo muito poderoso, em nome de Jesus. Você vai ver Deus levantar muitas pessoas que não são
para que as que são sejam aniquiladas. A palavra diz isso lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Deus levanta as coisas que não são para aniquilar as que são. Deus levanta as coisas fracas deste mundo para aniquilar as fortes. Deus levanta as coisas desprezíveis. A sabedoria de Deus é mais... A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olha que loucura, as coisas de Deus são loucura para aqueles que não entendem. Por isso que ele diz, a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. Eu quero declarar sobre a tua vida, quero profetizar, em nome de Jesus. Amados, tem muitos sinais. Mas nós precisamos clamar. Deus vai mudar os tempos? Sim, se nós clamarmos. Porque, por exemplo, Josué clamou. Amém? O povo de Israel que estava no Egito clamou. Por isso que Deus ouviu e se lembrou das promessas que tinha feito a Abraão. Falou, bom, agora eu vou levantar um libertador, Moisés, que vai lá, debaixo do meu poder, eu vou revesti-lo, eu vou dar autoridade, ele vai ser como eu lá. Olha o que Deus falou para ele. Moisés, você vai ser como eu. E Arão vai ser o profeta, tá bom? Parou seu medo de ir? Você vai ser como eu vou te dar essa autoridade. Como eu, Moisés. Ô Moisés, acorda! E o que Jesus falou lá em João, capítulo 16, que nós lemos? Olha, vocês vão estar com o Pai como eu. Vocês vão falar com o Pai como eu. Ele vai ouvir como me ouve. E Ele vai conceder as coisas para vocês, como Ele concede a mim. Então é o seguinte, é tempo de conquista. Os sinais estão claros. Sinais da mudança de tempo é para uma grande conquista. Se você entendeu isso, abra as tuas mãos aí. Lamassuricanta. Agora, vai, fica com as mãos abertas. Por que a nação passou por tanto aperto? Aqueles povos passaram, Israel passou. Abraão passou, Moisés passou. Por quê? Porque Deus estava preparando-os. Porque você não pode receber se Deus não puder te preparar. Ou se você se esquivar de Deus para que Ele não te prepare. Se você não quiser enfrentar as coisas, Ele não vai poder te preparar. Por isso que está acontecendo tanta coisa. Está acontecendo nessa nação, mas foi lá o partido, foi o comunismo, foi não sei o quê, amados. Não cai uma ave do céu sem que Deus não permita. Deus estava tratando com aqueles que são dele. Porque tem muitos que nem são mais dele. Mas há um remanescente fiel, fervoroso nessa terra, que ama a Deus. Que busca, que adora a Deus de fato, em espírito e em verdade. Aqueles de fato que estão clamando aos pés do Senhor. Então há um povo que Ele tem separado para atuar naquele povo e através deste povo nessa terra, amados. Como eu disse, você vai ver coisas que nunca viu. Muitas portas vão se abrir sobrenaturalmente diante de ti. Tem muitas coisas acontecendo com algumas pessoas aqui que são sinais visíveis, claros de Deus, na prática daquilo que Ele está fazendo e está para fazer, em nome de Jesus. Muito embora tem algumas pessoas que não estão entendendo, acho que Deus errou, não é bem assim, que Deus não está fazendo, mas é entre safra, amém? Entre safra Ele prova a fé, entre safra Ele te testa, para Ele poder te capacitar, porque senão você não pode receber, e se receber vai se estragar com aquilo. Mas você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que está entendendo isso, em nome de Jesus Cristo, amado. Aleluia. Porque tem tantas nações falando do Brasil.
Porque tem tantos profetas que profetizaram a respeito do Brasil. Uma delas é Cindy Jacobs. Falou que o principado da pobreza estava caindo, o principado da corrupção ia cair, a lamassurianda, a lamachébia, que o Brasil sim é um celeiro de profetas para as nações, que o Brasil sim seria uma terra de adoradores, labrassuriando, que o Brasil seria uma nação pungente, uma nação forte, uma nação poderosa, a labrassurianda, e que ia se sobressair diante das nações, amado. Esse é o tempo. Por isso eu quero te dizer, não temas, não fica dando ouvidos para qualquer coisa, mas dê ouvidos ao Espírito Santo de Deus, porque Ele tem toda a sabedoria. Todos os tesouros da ciência e da sabedoria estão ocultos em Cristo Jesus, aleluia. Deus não erra, nós erramos, mas Deus não erra. Eu quero andar com quem não erra. Eu não quero andar com quem erra. Eu quero andar com Ele. Eu quero andar com quem não tem problema financeiro. E Deus não tem problema financeiro. Deus não tem problema de ruína, de bancarrota, de miséria. Deus não tem nenhum desses problemas. Então eu quero andar com Ele. Aleluia. E eu te convido para andar com Ele também. Amados, Deus vai brilhar como nunca através de nós. Você vai saber o que é ser luzeiro do mundo e sal da terra. E nós fomos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. Ah, mas não é Jesus? Sim! Mas Ele falou, vós sois a luz do mundo, porque eu vou subir lá, eu vou para o Pai, mas vou enviar o Espírito Santo para que vós sejais os meus representantes aí. Aleluia! Então está aí o negócio, amado. Não vamos fugir mais da raia. Não vamos dar mais uma de encardido. Não vamos nos fazer de desentendidos. Mas vamos estar bem estabelecidos no propósito de Deus. Deus está fazendo segundo o seu conselho e presciência, que Ele separou este tempo para fazer e para operar essa mudança em nome de Jesus. Como diz a Ana aqui, não vamos fingir demência. Como é que você fala? Não vamos fingir demência, gente. Vamos ser inteligentes mesmo, em nome de Jesus. Porque a nossa vitória se avizinha em grande velocidade. Esse tempo da conquista. Ah, pastor, não é, acho que você está falando para me alegrar. Não estou falando para te alegrar coisa nenhuma. Eu estou te falando para te chicotear mesmo, para você acordar, aleluia. Glória a Deus, o Espírito faz a obra aqui, neste lugar, meu Deus. Faz a obra na vida de cada um, porque o Senhor é Deus. Fecha os teus olhos. Deus Santo. Aleluia. Xaramanai. Eu falei para Deus que eu seja muito rápido nessa mensagem. Mas contundente. Rápido, mas contundente. Labrassuri canta, labra. Oh, glória a Deus, aleluia. Seba, não desista da tua bênção. É pelo Espírito, não é pela carne, não é pela tua razão. Esqueça isso, porque Deus sabe fazer muito melhor do que nós. Aleluia. O Espírito Santo está te conduzindo, amado. A prosperidade que está sendo reservada, você desconhece, mas você vai conhecer para a honra e glória do Senhor, porque Deus vai te honrar, porque você se quebrantou diante de Deus, e Deus não rejeita o coração quebrantado. O coração quebrantado Ele não rejeitará, Ele rejeita o soberbo, mas nunca o quebrantado, e você se quebrantou, então Deus vai te aprovar, e as portas vão se abrir, Ele vai te honrar. Aonde você não foi honrado, Ele vai te honrar. Lamassurianda, lamahai. Haverá uma alegria nova na sua casa, na sua família, porque Deus é o Deus da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, e a alegria do Senhor está sendo a vossa força. Aleluia. Ele vai dar os sonhos que Ele tem preparado para dar a vocês neste tempo. Aleluia. Eu quero orar por você. Essa planta não foi o pai que plantou, mas ela vai ser tirada em nome de Jesus Cristo. Pode abrir suas mãos assim. Deus te ama tanto que eu vou lhe dar uma palavra. Ele vai te usar para ministrar cura interior, porque até o teu interior foi ferido com algumas coisas. Você chegou a se magoar com Deus. Mas eu te digo, Deus te ama.
Não tem problema nenhum. Ele te ama, te perdoa, te cura, te salva, te liberta e ainda te levanta para você ministrar cura interior. Deus vai te usar para libertar muitas moças, muitas mulheres. Eu repreendo toda a enfermidade que veio sobre a tua vida. Eu repreendo toda esclerose múltipla, todo